hoje valorizo muito mais a minha vida. Entendi. Entendendo. Então, esse paciente, às vezes, ele revela todo o universo ali naqueles momentos. E eles aceitam essa interferência do senhor? Eles aceitam, pastor? porque nós entramos com consolo. Nós não entramos para impor uma religião. Entendi. Né? Nós não vamos ali para falar de algo que vai colocar mais um peso ainda sobre ele. Pelo contrário, nós fortalecemos sim a fé, nós falamos de Deus como Deus Criador, falamos acerca da vida em Jesus, mostramos isso na palavra de Deus, mas não colocamos nada goela abaixo da vida dele. Né? Então, esse caso aí, nós temos um caso bem típico que aconteceu, um senhor que ele não vinha a falecer, mas não era a nossa expectativa que ele morresse, né? Mas tinha algo que você via que estava incomodando demais, demais, e tinha um filho do lado dele. Aí, de repente, uma outra que trabalha com a gente, a Maria Lúcia, ela diz assim, algo mais que você gostaria de falar para o seu pai? E esse senhor, ele não estava entubado, ele estava apenas sedado, dormente, né? E nós temos assim, vem mais perto do teu pai, abraça ele, conversa com ele, né? E aquele filho de 50 anos chega perto do seu pai e ele fala assim, tem algo que eu quero falar para meu pai, sim. Pai, eu te perdoo porque quando eu era pequeno, muitas coisas o senhor fez de ruim para mim, para a mamãe. Inclusive hoje eu sou um paciente psiquiátrico em função disso. E ele começou a colocar uma série de coisas para fora e ele liberou assim aquilo que estava dentro dele, em relação ao pai. E, na sequência, ele fala assim, mas eu gostaria, na verdade, de pedir perdão para o senhor. Porque se eu pudesse, hoje eu daria tudo para levá-lo para casa e eu cuidaria do senhor todos os dias. E o mais impressionante naquele momento para nós, estávamos assistindo a cena, e aí você vê o papel do capelão, então, como esse alguém, né, que está ali ajudando também nesse processo, saiu uma lágrima do olho desse senhor. E ele que estava sedado? Ele estava sedado, ele estava inconsciente, Caramba. E saiu uma lágrima dele. E passados 5 minutos ele veio a óbito. Né? Esse senhor, ele veio a óbito, ele estava apoiado na minha mão. Então eu senti. Caramba. E naquela hora, o que eu vi ali? Eu vi um milagre. Ué, mas ele morreu. O milagre foi que ainda antes da morte, ele pôde reconciliar com o filho dele. Esse filho que ficou, imagina a carga emocional que ele agora não tem mais como carregar. Então, imagina a sequência de vida desse. Então, esse é um dos aspectos, né, que o trabalho de um capelão pode funcionar junto com a equipe médica. Entendi. Bom, eu aguardo a participação do amigo telespectador através do site do Vejam Só, www.hittv.com.br/Vejam Só. Hoje nós estamos discutindo o seguinte assunto: pacientes desenganados pelos médicos devem saber a verdade? Bom, eu gostaria de perguntar à senhora, doutora Ana, especialmente na área da senhora, né? A senhora que é oncologista pediátrica. Acertei, né? Sim. É mais difícil porque, quer dizer, um assunto como esse, você trata com adulto, é compreensível que ele manifeste emoções que talvez a gente manifestasse na condição de adultos. Com a criança é diferente, essa informação é passada primeiro para os pais e os pais sim manifestam essas emoções ou não? Dependendo da idade, ela reage da mesma forma? Não, na verdade, a criança tem fases do desenvolvimento. Quem tem filhos sabe muito bem que essa criança vai se desenvolvendo e vai tendo uma compreensão desse universo que vivemos cada vez maior, né? Então, essa compreensão se expande. Então, assim, a compreensão da finitude ou da morte, haja visto os super-heróis, né? Então, assim, morre, passa por cima, aí ele cresce de novo, Então, assim, a criança até uma certa idade, 7, 8, um pouco menos, né? Tem algumas pessoas que falam 6 anos, a morte é uma coisa assim, você se joga, morreu, aí você levanta e tal. Então, ele não tem ideia que a morte é o fim, que ele nunca mais vai voltar para os pais, nunca mais vai voltar para a mãe e coisas desse tipo, né? Então, essa compreensão do universo dele é mais limitada. A partir dessa idade, a partir dos 7, às vezes 8 anos, a compreensão desse universo se torna cada vez maior. E você, quem tem filhos, vê isso assim de uma maneira muito clara. E ter filhos para a gente que é médico, para a mulher, é muito interessante por causa disso também, né? A gente consegue se colocar um pouquinho no lugar do outro, e isso também é fundamental na hora que você vai conversar com a família sobre isso. E aí, é claro que o grupo de psicólogas tem formas de extrair da criança
a angústia que ela está vivendo, o sofrimento que ela está vivendo. Então, são através de desenhos, através de pinturas, e aquela criança mais velha, que até tem noção dessa finitude, né? Ou desse universo, às vezes tem uma dificuldade enorme em se colocar. Porque a atitude da família, o sofrimento da família, causa um enorme sofrimento. E ela compreende que tem alguma coisa errada, e a criança maior sabe que tem alguma coisa errada, apesar da mãe sair, se esconder, voltar com aquele nariz de palhaço de tanto chorar e tal, ela sabe que tem alguma coisa muito errada. E às vezes o que ela faz? Ela se fecha para proteger um pouco aquela família. Isso não é incomum, isso é comum também em violências contra a criança. Você já escutou isso bastante. Então, o grupo de psicologia tem uma forma de extrair essa angústia, esse sofrimento. E a partir do momento em que ela pergunta, a gente responde. De uma forma bastante clara ou não, e dependendo muito do que ela queira saber. E às vezes ela mesma diz para a mãe, ou diz para o pai, eu sei que é isso que está acontecendo, eu sei que eu vou, eu tenho que me despedir, eu quero me despedir de fulano, eu quero ver meu irmão. E às vezes os pais ficam chocados, voltam para a gente e falam, ai meu Deus, agora ele sabe o que eu faço. Como é que eu vou lidar e com aí a essa gente situação? sempre diz, olha, eu acho que ele sempre soube, é que agora ele está conseguindo se manifestar. Entendi. Quais são os questionamentos mais comuns, pastor Roberto, nessas situações? O que é mais comum a pessoa questionar num momento em que recebe essas informações ou que está mais próximo do fim? Olha, também tem a influência da idade. Se ela recebe uma notícia dessa, ou ela fica a par de uma notícia dessa com 40, 50 anos, ele ainda tem toda uma expectativa de planos futuros, né? Então, ali, com certeza, ele vai questionar e muito acerca disso. Nós temos exemplos assim, de casais recém-casados, onde é cometido de algum desses males, né? Em que chega a uma situação dessa. Então, ali, no primeiro momento, eles falam isso, olha, mas eu estava programando meu filho, eu estava programando minha casa própria, eu estava, né? Agora que eu consegui casar... Agora que eu consegui, né? Alguns aí conseguiram casar, né? E, então, assim, para cada etapa, há um tipo de questionamento acerca do que é a vida em si para ele. E né? dos valores que a pessoa tem também, né? Sim, de acordo com o que ela vem construindo. Então, se ela é apegada muito assim, à questão materialista, óbvio que para ela aquilo é uma frustração, aquilo é algo assim que vai... porque foi contra, né, aquilo que era a vontade dela. O senhor dizia que as pessoas vinculam a morte principalmente nessa imagem capitalista, vinculam a morte a fracasso, né? Isso. Então, hoje na nossa sociedade, a morte como a doutora comentava até anteriormente, ela não é mais algo tão natural. Né? De tantas descobertas tecnológicas, de tantos planos futuros. Hoje, se a gente consegue assim dormir da meia-noite às 6, já é um grande avanço, porque nós vamos em N atividades, a vida sugere isso, né? Então, quando a gente consegue, quando a gente não consegue elaborar isso, então se torna um fracasso, né? Então, ou seja, eu sou um fracassado porque agora eu vou morrer, né? Ou seja, eu não vou vencer. Né? Ou a situação daquela pessoa que batalhou a vida inteira, né? Quer dizer, ele passa aí uma infância difícil, uma juventude difícil. Quando ele está numa fase de amadurecimento, 40 para 50 anos, ele descobre que tem uma doença terminal. Exatamente quando ele está naquela fase de uma situação financeira melhor ou de uma situação econômica melhor, ele diz, eu não vou poder desfrutar disso porque eu descobri que eu tenho uma doença terminal. Deve ser difícil, né? É muito difícil. Aí, nesse caso, o que acontece, então, tem que ser feito um trabalho, se tem a esposa por perto. Nós temos situações onde, por exemplo, o marido e os filhos, eles repudiaram aquela situação quando a notícia veio para a mãe. Porque a mãe é o esteio da casa, né? Aquela que é a coluna, que sustenta. Então, ele perdido com isso, ele se afastou muito da sua esposa e ela ouviu do corredor, assim, ela ouviu algum comentário, ela se sentiu rejeitada, quando que na verdade não era. Ele como marido, ele se deu conta do que ia acontecer com a sua esposa tão jovem e ele se fechou num tipo de universo. Então foi necessário a equipe, a assistente social, a psicóloga, reelaborar com ele uma conversa, né, acerca de como então aceitar essa questão da sua esposa. Agora, quando é uma pessoa já mais idosa,
E aí nós recorremos de novo à palavra de Deus, à Bíblia, porque a Bíblia ela encoraja, né, a pessoa idosa, fala